nós estamos vendo as mensagens da carta de Paulo aos Gálatas e temos seguido aí uma maratona desde o capítulo 1 e agora já estamos no capítulo 4 e temos visto como o apóstolo Paulo, ele mostrou através desta carta como a igreja ela deveria viver e um despertamento para a igreja não permanecer no engano e em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, em coisas que não trazem resposta. E mostrar claramente nesta carta que a solução plena para o ser humano é somente o Evangelho. Irmãos, que fique bem claro, eu tenho dito isso, um falso evangelho vai trazer uma falsa cura, uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa restauração e uma falsa salvação. O evangelho correto é que traz a verdadeira cura, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira restauração e a verdadeira salvação. Assim, irmãos, o apóstolo Paulo preocupou-se em mandar a carta para as igrejas, que era a região da Galácia, por isso que o nome da carta é Carta aos Gálatas, por conta da região que era a Galácia, e ali havia algumas igrejas, e ele escreveu esta carta justamente para adverti-los e corrigi-los, e arrancá-los do ensino contrário que tinha se infiltrado ali naquela igreja. Então nós vimos muitas coisas. Na semana passada nós vimos como são formados os verdadeiros filhos de Deus. A lei não pode fazer isso, somente o Evangelho pode fazer isso. A lei não pode restaurar o ser humano, somente o Evangelho pode restaurar o ser humano. Nem todos são filhos de Deus. Existe um processo. Somente aquele que passou de fato pelo processo correto e verdadeiro estabelecido por Deus é quem se tornaram filhos de Deus. Paulo apresenta que a lei é impotente para tornar alguém filho de Deus, ou restaurado ou salvo. E isso também cabe a outros mecanismos que o ser humano use para tentar mudar a sua vida, como religiões e tantas outras coisas. Então, isso ficou bem claro na semana passada. Hoje, nós vamos ver o seguinte tema: o preço do discipulado. O preço do discipulado. Isso é muito importante, irmãos. E nós vamos abordar desde o verso 8 até o versículo 20. Será a nossa abordagem. Fizemos uma primeira leitura até o versículo 11, do 8 ao 11, mas estaremos abordando até o verso 20. O preço do discipulado. Isso é muito importante, pois essa foi a ordem do Senhor Jesus, que nós façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer ou guardar tudo que o Senhor deixou registrado, tudo que o Senhor deixou escrito. Então, a realidade do discipulado, isso é fundamental. E Paulo mostra que nesses versículos, esse preço do discipulado e a postura correta e verdadeira diante do discípulo, diante daqueles que foram discipulados, diante daqueles que receberam a palavra, diante daqueles que ouviram o Evangelho, como tratar, como portar, como agir. E aqui nós vamos ver pontos fundamentais para a nossa vida de fé e para um ensinamento sobre a questão do discipulado, do preço do discipulado, e nós mesmos sermos despertados como discípulos para viver a realidade do Evangelho, a verdade do Evangelho, viver o Evangelho de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser.
Então essa realidade que temos que entender. Quando falamos do discipulado, é um desafio, é um grande desafio. Em Lucas capítulo 9, do verso 57 ao 62, Jesus apresentou esse preço e esse desafio para o discipulado, para se tornar um discípulo para aqueles que estavam ao seu redor. No versículo de número 57 ao 58, 57 e 58, um deles disse: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Onde o Senhor for, eu vou te seguir. Então Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está disposto a seguir? Está disposto de fato, no ímpeto? Vou seguir onde o Senhor for, mas não há lugar certo. Todos os lugares, há lugares difíceis, lugares trabalhosos. Está disposto a seguir? Outro Jesus olhou e disse, no verso 59 e 60, venha, siga-me. E ele prontamente disse: Senhor, deixe eu sepultar meu pai. Jesus olhou para ele e disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Essa é a realidade do preço do discipulado. Desafio em abrir mão de coisas que são importantes, que são valorosas, que são desejosas, mas que colocam dificuldades, empecilhos para a nossa vida de fé, a nossa vida em Cristo. Essa é a realidade do Evangelho, a realidade que Jesus apresenta. Por isso há um preço para o discipulado, há um preço que precisamos compreender essa realidade. E sabendo desse preço, nós temos que nos colocar como igreja, como discípulos reais, autênticos e verdadeiros, discípulos que de fato desfrutam da graça de Deus e aprenderam corretamente a mensagem do Evangelho, aprenderam corretamente. Jesus disse: eu não tenho onde pousar a cabeça. Quer me seguir? Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Essa é a realidade, pois o discípulo é aquele que coloca a palavra de Deus acima de tudo e de todas as coisas. A palavra de Deus, o Evangelho, está acima de tudo e de todos, independente das coisas ou circunstâncias, ou o que quer que seja, o Evangelho está acima. Isso é ser o discípulo. É ter o Evangelho correto, e esse Evangelho está acima de tudo e de todos, de todas as coisas. Pois o Senhor disse que aquele que não abrir não abrir mão do amor do pai, da mãe, do filho, da esposa, até da sua própria vida, não é digno de mim, não é digno do reino dos céus. É o preço do discipulado. É um preço que Jesus não maqueia e não esconde para ninguém. Muitas pessoas pensam, e hoje está na moda o gospel, até no Brasil, questão gospel, os famosos gospels e tudo mais, e levando e mostrando um discipulado e um evangelho de conversão, suposta conversão, onde não há transformação e nem mudança. É um apelo para que as pessoas tenham cuidado em dizer: não pode isso, não pode aquilo, senão vai ferir, vai machucar fulano, ele vai ficar tristinho, vai sair da igreja, não pode. Esse discipulado frouxo, banal, isso não é o Evangelho. Isso não é a missão do Evangelho. Esse não é o discipulado de Cristo. Isso não é. Jesus foi claro. Se você está preso a alguma coisa, você não pode ser o meu discípulo. Deixe os seus mortos sepultarem seus mortos. Assim, irmãos, nós vemos aqui como Paulo pegou esse exemplo de Cristo, pegou essa vida de Cristo e foi um discípulo autêntico e soube realmente a realidade do que é o Evangelho. Pois o discípulo correto é aquele que recebeu o Evangelho, pois para ser um discípulo eu preciso aprender corretamente o Evangelho, enraizar esse Evangelho no coração
e dele entregar a própria vida. Ter o Evangelho e não abrir mão dele em hipótese alguma. Esse é o discípulo autêntico. Não importa qual desafio venha, qual situação difícil aconteça, qual problema venha, qual problema se levante, não abre mão do Evangelho, não abre mão de Cristo, não abre mão do reino de Deus. Esse é o discípulo autêntico, é o preço do discipulado. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não, pode nos matar, não abrimos mão de servir ao único Deus. Daniel também pode me matar, não abro mão de servir e adorar o único Deus. Essa é a resposta do discipulado. Então, o discipulado é levar a pessoa a entender claramente o Evangelho, é entender claramente quem é Cristo, o que ele fez, qual é a bênção de ser um filho de Deus. Por isso nós vamos ver três aspectos, três pontos fundamentais aqui nesses versículos do 8 ao 11, sobre esse preço do discipulado. Como lidar com essa realidade? Do versículo 8 ao 11, nós vemos que Paulo ele vai ter, do verso 8 ao final, até o verso 20, ele vai ter três posturas, que são esses três pontos que nós vamos abordar na realidade do tratamento com os irmãos das igrejas da Galácia. Ele vai mostrar três pontos importantes. Primeiro é dizer a verdade. Segundo é mostrar o testemunho. E terceiro é a preocupação. Três pontos é o que ele trata e que ele aborda. Primeiro é dizer a verdade, mostrar a verdade. Paulo não teve nenhum problema em mostrar claramente qual era a realidade daqueles irmãos, como eles estavam vivendo, a situação que eles viviam, a realidade que estava tomando conta da vida deles. Infelizmente, por esse cuidado de tá com medo de a pessoa sair da igreja ou coisa desse tipo, esconde a verdade, esconde o Evangelho, fica receoso de dizer alguma coisa porque a pessoa pode ficar machucadinha e sair da igreja e ir embora e tudo mais, e fica travado em dizer o que tem que ser dito, dizer o Evangelho, que é Cristo, é algo extraordinário. Por isso nós vemos aqui como Paulo, ele falou a verdade claramente para os irmãos aqui das igrejas da Galácia, ok? Primeira coisa que Paulo fala, a verdade, para esses irmãos, é dizer para eles a realidade do que é a vida de um incrédulo e como eles viviam isso antes. Paulo mostra isso no versículo 8, quando ele diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Paulo mostra claramente para ele: vocês serviam a deuses, vocês estavam perdidos, servindo a coisas que vocês achavam que era Deus, que era divino, que era real, que dava resposta, mas isso eles não são deuses, é ilusão, é escravidão, é algo contrário, era assim que vocês viviam. Essa era a realidade de vocês, é esse passado da ignorância, das trevas, da realidade da destruição. Paulo mostra claramente a realidade que eles viviam. Vocês estavam servindo a outros deuses. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, Paulo diz claramente, por trás desses deuses, quem está na verdade são os demônios. É Satanás, a estátua, a divindade, a suposta construção humana, dizendo-se divina. Isso quem está por trás daquilo ali é Satanás, é o diabo, é o demônio. A estátua nada pode fazer, mas a realidade espiritual que está acontecendo ali pela conexão que a pessoa está apresentando, mostrando alguma coisa que não é Deus, o diabo se aproveita por trás para agir, trazendo destruição, escravidão e coisas contrárias. Essa é a realidade do que Paulo está dizendo. Vocês seguiam a outros deuses. O que é isso? Que realidade é essa? É a cegueira espiritual. É a manipulação de Satanás. 2 Coríntios 4:4. É o Deus desse século que cegou-os para que eles não enxergassem o Evangelho. Por isso seguiam outros deuses. O resultado disso é nas mãos de Satanás, vivendo completamente escravo de Satanás,
está achando que é uma coisa boa, mas na verdade é o diabo que está ali dominando, escravizando e agindo poderosamente, ou seja, tornando-se um filho das trevas, um filho do diabo, um dominado por Satanás. É o que Paulo está dizendo claramente a eles, à igreja, aqueles irmãos que estavam se desviando e se perdendo por um caminho que não é o evangelho, se deixaram receber algo que é contrário. Paulo mostra isso claramente. Essa é a realidade. Está servindo a outras coisas, está na mão de Satanás. João 8,44, Jesus disse claramente: o pai de vocês é o diabo, por conta da cegueira, de não compreender a verdade do evangelho, de quem é Cristo. Essa é a condição do ser humano que veio de Gênesis 3, da cegueira espiritual, de ter se afastado de Deus. Gênesis 3, de 1 a 6. Perderam completamente essa compreensão, esse entendimento, pois a criação, o homem foi criado para enxergar, entender, desfrutar do único Deus, verdadeiro Deus, pois só Ele é Deus e mais nada é Deus ou divindade, ou tem esse atributo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Assim, irmãos, nós vemos qual o resultado disso. Qual o resultado dessa realidade? A ganância, prepotência. Gênesis 6, o ser humano completamente voltado para si, com o pensamento e a intenção do coração totalmente má. Gênesis 11, o homem buscando sucesso, a projeção, buscando ser grande, buscando ser maior, e veio a condenação do Senhor na confusão das línguas na Torre de Babel. Essa é a realidade do homem que está vivendo uma vida de incrédulo, uma vida perdida. Paulo os alerta: era assim que vocês viviam, separados de Deus, presos em Satanás, servindo a coisas que não são deuses, são apenas coisas contrárias, ilusão que Satanás apresenta. A segunda coisa que ele diz sobre a verdade e apresenta a esses irmãos é a vida de um crente. A vida de um servo de Deus, a vida de alguém que de fato crê em Deus. Na sequência, ele mostra claramente, no versículo 9, mas agora vocês conhecem a Deus. Antes você não conhecia, vocês não conheciam, mas agora vocês conhecem a Deus. O que quer dizer conhecer a Deus? O que quer dizer ter o entendimento de Deus? O que quer dizer essa compreensão? Significa que o jugo das trevas foi quebrado, irmã Eliana. As cadeias de Satanás foram quebradas, foram destruídas. É isso que significa conhecer a Deus. Em João 17:3, Jesus disse que a vida eterna é que conheçam a Ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a realidade da vida eterna, é conhecer a Deus, porque isso retorna ao princípio. O homem conhecia a Deus claramente, pois foi feito a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Esse é o objetivo de Deus na criação, o homem ser criado à imagem de Deus, para entender a grandeza desse único Deus. E que esse foi o objetivo do ser humano, ter esse conhecimento e entendimento do único Deus. Essa é a grande bênção da vida de crer em Deus. Qual é o único meio, única forma, único mecanismo que é possível conhecer a Deus? Somente através de Jesus, somente através dele. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Jesus é o único meio, a única forma. É por isso que Paulo disse: antes vocês estavam perdidos, servindo a coisas que não são deuses, mas agora vocês conhecem a Deus. Qual foi o meio que fez vocês conhecer a Deus? Como vocês chegaram a conhecer a Deus? Foi por religiões? Foi por fama, sucesso, poder, conhecimento? Como vocês chegaram a esse entendimento de conhecer a Deus? Como foi? Somente através de Cristo, somente através de Jesus. Essa é a única forma, esse é o único meio, essa única forma é através de Cristo. Só Ele é a resposta,
Só Ele é o meio que o ser humano pode ter o conhecimento de Deus. Ele é o caminho que leva o homem de volta para Deus, porque Jesus é o Cristo. Mateus 16:16. Jesus é o Cristo de Deus. O Cristo é aquele que solucionou todos os problemas. O que significa conhecer a Deus? Significa ser livre. Ser livre. Completamente livre. Livre do passado que trouxe a maldição, do pecado que escraviza. Livre no presente da obra de Satanás, da escravidão de Satanás, da algema de Satanás. E livre no futuro da condenação do inferno, da perdição eterna. É ser livre completamente. É ser livre completamente. Essa é a realidade de conhecer a Deus. E assim Paulo apresenta essa verdade para eles, para que eles entendessem claramente. E não só isso, mas Paulo segue na sequência dizendo: vocês estavam perdidos, vocês conheceram a Deus, e agora vocês querem voltar a esses rudimentos fracos, sem poder, que não trazem resposta. É o que ele diz: rudimentos fracos e sem poder. Você vivia daquela forma passada todo o seu tempo e não trouxe a resposta para a sua vida, não trouxe a mudança, não trouxe a segurança para a eternidade, não trouxe isso. Você quer voltar para isso? Quer voltar para essa realidade fraca e sem poder, que não traz a resposta, que não traz a solução, que não traz a saída? Isso é se lançar à escravidão, é perder a liberdade, é viver uma vida perdida, é viver uma vida completamente arruinada. E Paulo diz: vocês estavam guardando dias, meses, anos, datas especiais, querem voltar a essa prisão, de levar essas coisas e viver essas coisas como achando que essas coisas vão trazer resposta, vão trazer a saída, vão trazer a mudança, vai trazer a salvação. Esse é o engano de Satanás, é o engano das trevas. Por isso, dizer claramente a verdade. Assim Paulo diz completamente tudo aquilo que é necessário para aqueles irmãos. E ele conclui no verso 11 dizendo: será que eu estou trabalhando inutilmente? Será que meu esforço é inútil por vocês? Eu estou fazendo tudo, mostrando você da verdade, mostrando o que é certo, mostrando o caminho da vida, mostrando o evangelho pleno, genuíno, o evangelho sem mistura. Será que eu estou trabalhando em vão, inutilmente? Pois eu estou apresentando tudo que é real e verdadeiro, e vocês estão voltando às coisas contrárias, se deixando ser contaminado por ensinamentos falsos, ensinamentos que não trazem resposta, ensinamentos malignos e perversos, que não é o evangelho. Será que esse trabalho meu é inútil? Eu estou me esforçando em vão por vocês? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Esse é o temor de Paulo. O temor de que ele se esforçou tanto, trabalhou, brigou para levantar ali a igreja, para levantar aqueles irmãos como discípulos. E ele teme que esse esforço tenha sido em vão. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. O Evangelho, a palavra de Deus, sempre vai nos mostrar a verdade. O discipulado real é mostrar ao discípulo a verdade. É fazer ele entender claramente o que é o passado, o que é o presente. O que é que traz a mudança? O que é que traz a transformação? Não adianta se iludir, não adianta iludir com coisas que não trazem resultado, mas que está na moda, que está na alta, que todos estão falando e mostrando e supostamente trazendo resposta e resultado. Mas não é o caminho que Deus estabeleceu. Não adianta se enganar, não adianta se iludir, não adianta se prender a essas coisas, porque só vai levar à destruição, à perdição e ao sofrimento. Não trarão resposta, como Paulo diz, são coisas que não têm poder, são obras mortas. Assim Paulo mostra a verdade para aquela igreja. Essa é a verdade, irmãos, que nós temos que ouvir. O Evangelho, ele nos mostra sempre o que tem que ser. É a verdade de Deus. Esse é o processo do discipulado. Hoje nós vemos que o sistema
e as igrejas, e muitos que se corromperam e se deixaram se levar pela influência mundana, e esse sistema entrando na igreja, de forma que não se pode nem dizer mais nada. Se você se afastar, você vai para o inferno. Não pode mais falar isso, porque vai gerar trauma na pessoa, coisa desse tipo. Irmãos, isso não é isso que o Evangelho mostra, não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que a gente tem que dizer a verdade. Claro que em amor, mas sempre diga a verdade, ainda que seja em amor. Mas mostre a realidade do que é o discipulado, do que é a realidade. Por isso que é o preço do discipulado. O discipulado verdadeiro é esse que a verdade é apresentada, é esse que a verdade é exposta, é esse que a verdade é trazida com clareza, esse que a verdade não é omitida nem escondida, esse que é o sistema do discipulado real e verdadeiro. E assim Paulo mostra para eles qual é a verdade absoluta que vocês precisam entender, é que vocês agora conhecem a Deus. Essa é a realidade. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 31, quando o carcereiro ele recebeu a Cristo, Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Ele creu, ele recebeu, ele pegou Paulo e Silas, levou Paulo e Silas para a sua casa, cuidou das feridas deles, deu a eles uma refeição, e todos se alegraram ouvindo a palavra de Deus. E ali vai dizer que ele ficou muito alegre, e houve grande alegria, porque eles passaram a acreditar em Deus, passaram a crer em Deus. Aleluia! Essa é a realidade da bênção do Evangelho, levar a crer em Deus, o único Deus, verdadeiro Deus. Essa é a bênção que o ser humano precisa, ter essa segurança em Deus. E quem é que faz isso? Somente o Evangelho, esse Evangelho correto. Qual é o Evangelho que mostra claramente que somente Cristo é a resposta para o ser humano? Somente Cristo é a solução para o ser humano, somente Cristo. Assim, Paulo mostra o segundo aspecto, irmãos, que é o testemunho. Após ter mostrado para eles a verdade, Paulo apresenta o testemunho da vida deles, o testemunho que eles mesmos apresentaram quando Paulo foi lá e ministrou a eles a palavra, quando Paulo transmitiu para eles o Evangelho. Paulo mostra que eles tiveram um testemunho extraordinário, uma mudança extraordinária, e que por agora receberem algo contrário, estavam perdendo essa segurança, perdendo esta vida, perdendo esta alegria que haviam recebido quando eles receberam a mensagem, a palavra de Deus. Dos versículos 12 até o versículo 16 apresenta essa realidade. Primeiro, Paulo faz uma súplica. A súplica que Paulo apresenta, no versículo 12 ele diz: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Essa é a súplica de Paulo, que vocês se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Não naquele momento ele está usando o passado, eu me tornei como vocês, pois quando ele foi até aquela região, proclamou o Evangelho, aqueles irmãos apresentaram uma alegria extraordinária em ter recebido a graça de Deus, em ter recebido a palavra, e Paulo pôde ver a alegria e uma vida realmente transformada. Então Paulo diz: essa é minha súplica, que vocês possam se tornar como eu. Essa é uma grande responsabilidade, esse é o preço do discipulado, dizer para o discípulo: torne-se como eu, torne-se, me imite, seja o meu imitador. É o que Paulo também em outro texto ele apresenta: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Esse é o preço do discipulado. As pessoas estão olhando para nós como igreja, olhando para o nosso comportamento, a nossa atitude, nossa forma de agir, como estamos agindo, o que estamos falando. Torne-se como eu. Essa é a segurança que aquele que tem o Evangelho, que realmente recebeu a graça de Deus, tem coragem de dizer: torne-se como eu, siga o meu exemplo,
Essa é a súplica de Paulo. Eu suplico, eu imploro que vocês tornem-se como eu, alguém que de fato tem um evangelho, que não abre mão do evangelho em hipótese alguma, que tem a palavra de Deus, que conhece claramente que é Cristo, e não importa o que aconteça, não abre mão dessa resposta do evangelho. Torne-se como eu. Isso aqui é um ponto importante, irmãos. Quantas vezes, e nós temos que ver isso na nossa vida, nosso fraquejar, nosso tropeçar, nossa condição de agir de forma contrária ao Evangelho e às coisas de Deus. Isso é um ponto que nós temos que despertar, pois o discipulado é algo fundamental que Deus deu para nós, para a igreja, e nós mesmos temos que ser um discípulo autêntico, um discípulo real, um discípulo verdadeiro, um discípulo que de fato imita ao Senhor, que imita a Cristo, que imita aquele que está sobre todas as coisas e que é o nosso Salvador. Por isso Paulo disse essa súplica: sejam como eu, porque eu me tornei como vocês. Quando a alegria que vocês tinham, a alegria e a vida que vocês tinham, ela me contagiou, eu pude desfrutar disso e ter essa bênção comigo. E assim eu suplico agora a vocês que estão vivendo essa vida perturbadas e sem a segurança do Evangelho, que vocês possam viver como eu, ter essa postura e ter essa condição. Glória a Deus. E por que isso, irmãos? Porque a obra do Espírito Santo aconteceu nessa igreja. Paulo, quando ele foi pregar a essa igreja, ele conta o testemunho que ele apresenta dos irmãos. Como é que vocês dão um testemunho tão poderoso, tão real, tão verdadeiro, mas agora vocês estão esquecendo disso? Vocês deram um testemunho que foi impactante para mim, e agora vocês estão abandonando isto, voltando a coisas que vão te levar à destruição. Então Paulo mostra qual é o testemunho que ele viveu com aqueles irmãos. E quando ele foi pregar, eles o receberam, e Paulo foi até lá porque por conta de uma enfermidade que ele tinha, fez com que ele encontrasse os irmãos da Galácia, e ali ele pôde pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E Paulo mostra aqui nos versículos seguintes, a partir do verso 13, que eles cuidaram tão bem de Paulo, tão extraordinariamente, que era como se Paulo fosse um anjo de Deus que estava ali no meio deles, ou como se fosse o próprio Cristo. A tamanha consideração, tamanha abertura e tamanha hospitalidade que ele recebeu. Isso foi extraordinário. Ele mostra esse testemunho de que eles receberam esta grande bênção dessa comunhão, e foi impactante para Paulo ver aqueles irmãos recebendo essa graça, recebendo essa segurança, recebendo essa ação poderosa de Deus. Olha que coisa extraordinária. Como é que vocês que viveram isso, que me receberam e demonstraram uma alegria tão extraordinária, quem é que faz isso? Somente o Evangelho, somente a graça de Deus. Então o Espírito Santo operou naqueles irmãos, naquele momento, naquele começo, de forma extraordinária, poderosa, forma incomparável, que surpreendeu o apóstolo Paulo. E Paulo diz: pela generosidade de vocês arrancariam até os seus próprios olhos e dariam para mim. A ideia aqui que se tem é que Paulo tinha algum problema na visão, problema nos olhos, e Paulo mostra que amor, que dedicação, eles estavam dispostos a entregar tudo para suprir a condição de Paulo. A abertura que ele teve com aqueles irmãos de pregar o Evangelho. Esse foi o testemunho dele, evidenciar essa situação, evidenciar essa ação poderosa que Deus fez, e agora eles estão abrindo mão disso, voltando-se a coisas contrárias, a coisas perversas e aquilo que não traz a resposta e que leva à destruição. Assim nós temos que despertar na nossa vida e saber o quantas coisas Deus já fez em nós, quanto Deus não já agiu, quanto Deus não já operou, quanto Deus não já atuou na nossa vida.
livrou, libertou, restaurou, curou. Quantas coisas Deus não já fez, não já atuou. Isso tem que ser um ponto de gratidão, um testemunho vivo e real da obra do Espírito Santo que foi realizada. É para eles se impactarem, entenderem isso, de que no passado eles não tinham essa realidade, mas uma vez que o Evangelho chegou, isso aconteceu, esse ponto fundamental, extraordinário de mudança, da ação poderosa de Deus, e que outra coisa não fez isso acontecer, mas só o Evangelho fez. Então esse testemunho foi real e verdadeiro, e como esse passado que foi impactante, ele pode ser esquecido, não deve ser esquecido, não pode ser esquecido, não deve ser esquecido. Esse é um testemunho real, um testemunho verdadeiro. Assim Paulo diz: será que eu dizendo tudo isso para vocês, falando a verdade, será que eu me tornei inimigo de vocês? Será que agora eu sou inimigo de vocês por dizer a verdade? Essa é a condição que está tomando lugar, eu ser inimigo de vocês? É o que Paulo apresenta. Dizer a verdade vai fazer com que sejamos inimigos, ou com que o que está ensinando torne-se inimigo? Pelo contrário, é um despertamento, é abrir os olhos, é mostrar o caminho da vida, é mostrar o caminho verdadeiro e real, é mostrar o caminho que leva para o céu, é mostrar o caminho que transforma, que muda e que restaura. Essa é a realidade do Evangelho, mostrar esse caminho real para a glória de Deus. Então esse foi o testemunho que Paulo apresentou. E por fim ele mostra a preocupação. Por isso é o preço do discipulado. A preocupação que Paulo tem com esses irmãos, com a igreja, as igrejas da Galácia. E essa tem que ser a nossa preocupação, a preocupação com o pastor, com as ovelhas, e a preocupação com os membros. Tem que ter essa preocupação com a sua própria vida, e com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que nós conhecemos. Nós temos que ter essa preocupação. Paulo mostra aqui a preocupação que ele tinha com os irmãos, do verso 17 ao verso 20. 3 coisas ele apresenta. A primeira é a realidade dos enganos e daqueles que trazem ensinamentos falsos. Pois ele diz no versículo 17: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Essa é a realidade da preocupação de Paulo. Querem te agradar, mas eles fazem mal. Eles querem te agradar para que vocês se prendam às coisas que são contrárias. Querem trazer formas e coisas que supostamente vai ser algo bom e benéfico, mas a realidade é o meio pelo qual isso está vindo. É o meio que não é o Evangelho, é o meio que não é a palavra de Deus. Hoje nós temos essa malignidade, que as pessoas não conhecem, não entendem, não têm a segurança do Evangelho. Aí tudo que vem no nome de Deus acaba sendo aceito, e por trás, na verdade, está a ação de Satanás, o engano das trevas para destruir, oprimir, perturbar e fazer coisas contrárias. Paulo mostra claramente que há enganadores, eles bajulam, eles mostram meios que aparentemente é satisfatório, mas o resultado é destruição. Lembra de Eva? O diabo enganou Eva dizendo: aí a fruta, pode comer, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você não vai precisar mais de Deus, se você vai ser como Deus, se você é independente. Aí, esse engano de Satanás não mudou, continua enganando, continua agindo, e hoje nós vemos como a bajulação das trevas, hoje está sendo bajulado de forma a iludir a pessoa, iludir o ser humano, iludir muitos crentes, para que se prendam àquele sistema, a um sistema que não é de Deus, que não é o Evangelho. O diabo fez isso com Jesus. Jesus, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou riqueza, tudo que você quiser, mas se prostre e me adore.
Eu te dou tudo o que você quiser, mas você me adore. Está feito. Essa é a realidade de Satanás. Paulo diz que muitos enganadores que trazem bajulações para que isolem vocês e vocês também queiram bajulá-los. Essa é a realidade terrível. Pois o discipulado é levar a pessoa a entender o Evangelho claramente, de forma que ela não fique presa à pessoa ou a seres humanos, mas ela entenda a graça de Deus, ela entenda quem é Deus, ela entenda que o mais importante na vida dela é que Deus, Emmanuel, está junto com ela, é que Deus está presente, real e verdadeiramente, e essa é a segurança plena, a segurança real e verdadeira. Quando a pessoa entende isso, ela vai ter a clareza de saber lidar com as lideranças e enxergar claramente que se a liderança foge daquilo que Deus estabeleceu, ela não fica presa a um jugo das trevas, mas ela rompe a barreira, ela rompe o lacre, ela é livre de toda prisão de coisas contrárias. Esse é o discipulado de Deus, é o que Paulo apresenta claramente, para que não se prenda ao engano e às coisas contrárias. E assim, irmãos, esse é o preço do discipulado. Esse é o preço real do discipulado. E Paulo nos mostra aqui algo tão extraordinário. No versículo 18, no versículo 19, ele diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. De novo, estou sentindo dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o preço do discipulado. Dores de parto. Quem aqui já teve filho sabe o que são dores de parto. Quem teve filho normal, né? Sabe o que é dor de parto. Essa é a intensidade do que Paulo apresenta, daquilo que ele vê, aqueles irmãos vivendo uma vida contrária. É como ele está sentindo a dor de parto. Ele está ali naquela dor, naquela condição. Ele diz: novamente estou nesse processo com vocês. Vocês não cresceram, não amadureceram, não desenvolveram. Estou novamente nesse processo com vocês, sentindo dores de parto. Cristo não foi formado na vida de vocês verdadeiramente. Cristo não foi formado, não cresceu, não tornou-se sólido, não tornou-se eficaz. Vocês perderam a segurança e novamente eu estou nessas dores de parto, nesse trabalho, nessa labuta, para que vocês cheguem à conclusão de Cristo, de que só Ele é a resposta, só Ele é a saída, só Ele é a solução. Dele nós temos tudo, e o que apresentarem contrário a isso é demônio, é Satanás, é inferno, é maligno. Não aceite. Eu estou nessa dor de parto até que Cristo seja formado em vocês. Aleluia, glória a Deus. É o preço do discipulado. Ver as pessoas que estão nessa condição e sentir realmente essa dor de ver, meu Deus, a pessoa está perdida. Eu ensinei, expliquei, não entende, mas ele não desiste. É a segunda vez, eu estou de novo aqui insistindo, mas eu estou. Não desiste. Esse é o preço do discipulado. Não desiste. Amém? E por fim, irmãos, a preocupação dele, ele apresenta no último versículo, versículo 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Eu gostaria de mudar meu tom de voz, de ser mais tranquilo, de ser mais manso, de ser mais amável, de ter um tom mais sereno, mas eu estou perplexo com relação a vocês. O que é estar perplexo? É dizer que a pessoa aprendeu, viu toda a verdade, aprendeu toda a verdade, conheceu a verdade, teve o entendimento da verdade, e de repente no meio do caminho abandonou a verdade e diz: não entendo, como isso é possível? Como isso é possível? Conheceu, viu o testemunho, viu a ação de Deus, viu que é realmente o correto, mas no meio do caminho perdeu
estou perplexo com isso, como é possível? Não é possível. O que aconteceu com vocês? Que realidade é essa? O que foi que enfeitiçou vocês, como ele diz no versículo anterior? O que foi que enfeitiçou vocês? Meu Deus, estou perplexo com essa realidade de vocês. Mas isso é o que acontece, irmãos. Isso é a realidade que acontece. De pessoas perderem a segurança do Evangelho, perderem claramente e se voltarem para outras coisas, contrário, depois de ter vivido, depois de ter entendido, depois de ter compreendido, depois de ter passado o discipulado, depois de ter passado a compreensão clara e perder completamente esse entendimento, se voltar, como Paulo diz aqui, antes vocês viviam servindo a outros deuses, por natureza não são deuses. Esse é o resultado das trevas. Vocês estavam nessa condição, vocês conheceram a Deus, vocês de fato conheceram a Deus, o Deus único, verdadeiro. Conhecer a Deus significa livre, significa que entregou a vida a Cristo, que aceitou Jesus, que conheceu Ele como Cristo de Deus, que solucionou o problema da humanidade, que através dele tornou-se livre das trevas, de Satanás, da condenação, abriu-se o caminho. Agora Deus Emmanuel está presente, teve um conhecimento claro, verdadeiro. Vocês conheceram a Deus, o Deus único e verdadeiro, mas no meio do caminho vocês se voltaram para coisas contrárias, deixaram as coisas, mensagens contrárias, infiltrarem, abraçaram isso, e agora estão se perdendo. Eu estou perplexo com essa realidade. Eu não tenho como mudar o meu tom com relação a vocês. É o preço do discipulado. Paulo não tem aquele cheio de dedo para falar, não, ele fala a realidade. Ele fala a realidade do Evangelho, o caminho correto, o caminho da vida, o caminho real. Muitas vezes é forma até dura, mas é para o bem, para que Cristo seja formado, Cristo seja gerado, Cristo seja enraizado no coração e na mente. Temos que entender isso claramente, irmãos. O preço do discipulado. Fazer o discipulado ou conduzir o discipulado há um preço. Há um preço para fazer com que a pessoa Cristo seja formado na pessoa. E há um preço para ser um discípulo verdadeiro, um discípulo real, um discípulo autêntico. Há um preço, mas esse preço vale a pena. Esse preço vale a pena, porque o resultado é extraordinário. O resultado é sem igual. O resultado é incomparável. O resultado vale a pena. Por isso, o preço do discipulado. Jesus passou isso aos seus discípulos, os discípulos passaram para nós, chegou até nós. Que nós possamos entender isso, ser despertados, possamos saber que o discipulado é levar a compreensão clara do que é o Evangelho, onde Cristo de fato está estabelecido, e desta forma, nada o que vier, qual proposta, o que seja, não consegue arrancar isso de mim, porque eu abraço com todo o meu coração, com toda a minha força e com tudo que eu tenho, a ponto de entregar até minha própria vida por isso. Esse é o discipulado. Levar o discípulo a isso. Essa é a disposição. Por isso, irmãos, que temos essa segurança. Paulo fez o seu papel com essa igreja, as igrejas da Galácia, escrevendo a sua carta e mostrando para eles a preocupação e os pontos fundamentais que eles precisavam entender. Assim nós estamos aqui também nesse ritmo, apresentando os pontos fundamentais, apresentando o Evangelho, apresentando a graça de Deus, apresentando o caminho da vida, apresentando o que é que nos deu a resposta absoluta para a nossa vida, que nos transformou. Estamos seguindo esse caminho, que mantemos a nossa segurança dentro do Evangelho, em somente Cristo, e que desfrutemos desta palavra, desfrutemos da graça de Deus, e desfrutemos dessa bênção de Deus, e sejamos discípulos autênticos, dispostos a entregar a nossa própria vida, e sejamos discípulos que faz discípulos, e tenhamos a posição de sermos um discípulo a ponto de dizermos aos outros: seja como eu, imite-me, seja como eu, tenha a postura como eu tenho. Temos essa coragem, essa posição e essa segurança em Deus,
para fazer essa realidade tão extraordinária, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, grandioso Pai, te damos toda a glória e toda a honra e todo louvor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Sabemos, ó Deus, que sem ela nada podemos. Senhor, ouvimos a tua palavra, vimos como o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, pôde levar a mensagem despertadora para aquela igreja, as igrejas da Galácia. E isso traz o efeito para nós hoje, ó Deus. Sabemos, Senhor, que toda a segurança, tudo o que precisamos está somente no Evangelho. Esse Evangelho, Pai, que é pleno, e Cristo é resposta. Que nós sigamos firmes nessa segurança, desfrutando dessa palavra, desfrutando de que o Senhor está conosco, Deus. E que tomemos o cuidado, Senhor, de não deixar as coisas contrárias e ensinamentos falsos, Pai, tomar conta da nossa vida, mas que possamos desfrutar esse Evangelho real e verdadeiro que transforma, que restaura e que cura. Pai, eu abençoo os irmãos para que desfrutem desta palavra, desfrutem desta segurança, desfrutem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória.